Oi, meu nome é Raquel, eu sou sua mentora de automaquiagem estratégica e já deixa o meu like, porque eu vou te entregar ouro puro aqui nesse vídeo. Eu vou te ensinar como fazer uma maquiagem para realçar os seus olhos de forma que eles pareçam um pouquinho maiores e mais abertos do que de costume. Vou começar com esse pó compacto escuro, mas poderia ser também uma sombra, eu só peguei porque eu gostei da cor dela, com o pincel da Levangie. Esse, inclusive, é o Gama 03. E eu vou fazer um contorno no côncavo do meu olho, como se fosse um côncavo falso, como se eu estivesse criando uma profundidade acima da profundidade que eu já tenho. Repara que eu tenho o olho raso e o olho flácido. Dessa forma, eu vou pegando o tempo todo mais produto, bem aos poucos, e vou construindo, contornando o globo ocular, também com movimentos circulares ou com movimentos de vai e vem, dessa forma que você está vendo aí no vídeo. Não precisa ter pressa e segura bem no final do pincel para que você consiga ter mais controle do que você está fazendo. Se você segurar muito perto da cerda, a sua mão vai ficar muito mais pesada. Depois que eu já pigmentei, já fiz esse côncavo falso, eu vou vir com um pincel limpo. Às vezes eu dou uma sujadinha nele para fazer um leve puxadinho para cima. Só que repara também que esse puxadinho, ele não é em direção à ponta da orelha como a gente faz esfumado alongado. Ele é bem em pé. Todas essas linhas que eu criei, né, essa sombra de linha que eu criei, vai fazer a sensação de olhos mais levantados, porque tudo que você joga apontando, você leva a direção para um lugar e a atenção também. Observe que com o mesmo pincel eu esfumo a parte de dentro e agora a gente já consegue ver esse côncavo fake mais criado. Na parte de baixo da linha dos cílios, eu vou pegar um pincel bem pequenininho, vou emendar a parte de cima com a parte de baixo desse esfumado e vou fazer esse esfumadinho marrom para fora, bem para fora. Eu não amplio tanto para criar uma restrição ali mesmo, para a gente cercar essa luz e deixar ela dentro do olho para fazer esse efeito de maior. Mas a minha mão tá bem levinha, apesar de estar segurando um pouco mais para frente, é porque a cerda é bem pequenininha. Mas vai com cuidado, com movimentos de vai e vem, que vai dar certo. O efeito já está começando a ser construído, você tá vendo, né? Agora, na linha d'água, eu vou fazer o pulo do gato, que eu vejo muita gente fazendo, mas eu vou te explicar a forma certa de fazer. Não é com lápis branco, você vai usar um tom de pele mesmo, próximo ao seu de preferência, porque aqui você vai recriar a sua pele natural. Se você for negra, você vai usar um tom mais escuro parecido com a sua pele e não um branco. O branco ele vai estourar e dar um efeito artificial, como se fosse da bonequinha Emília. Agora, com um pó compacto da minha cor e uma esponjinha, aquelas bem vagabundinha mesmo, eu vou fazer um recorte nesse alongado para projetar ele mais ainda para cima. Eu só não aconselho fazer esse recorte com corretivo, para não ficar muito pesado. Como aqui a gente quer efeito de luz e sombra, é como se a gente estivesse recriando a Mona Lisa, né? Efeito de luz e sombra. Para fazer a linha dos cílios antes do cílio postiço, o pulo do gato, truque, é você fazer ela o mais fino possível. Vai dar a sensação de que você tem muito mais pálpebra, porque você tem que fazer um delineado super fininho. Não é o contrário. Muita gente acha que é o contrário, que é um delineado grosso que vai fazer esse efeito. Mas o delineado grosso vai ocupar o espaço que a gente não quer ocupado. Faça ele bem fininho. Se fizer esfumado, é melhor ainda. Mas aqui eu optei por fazer mais certinho, porque os meus traços pedem mais certinho. O cílio postiço, eu optei por um cílio menor, ele não é tão grande e ele também não é tão volumoso. Você percebe que ele tem várias cerdas menores e maiores, mas ele fica um efeito espalhadinho. Também para criar essa sensação de amplitude do olho, né? Como se o cílio ficasse pequenininho, como se fosse uma recriação dos seus cílios naturais e de tão grande que seu olho é, ele ficou bem pequenininho. Colo ele bem certinho. Eu uso a unha mesmo, mas você pode usar uma pinça e você vai ver o efeito que já vai ficar completamente diferente, uma make estratégica. Para a sobrancelha a gente também vai fazer o efeito de direção, então eu jogo ela toda para cima como se fosse uma wide brows, mas eu não vou deixar ela tão arrepiada, porque aqui a ideia é uma mentirinha bem contada. E para finalizar, máscara de cílios nos cílios inferiores.
Essa máscara ela é da Maybelline. Eu venho com o lado curvo dela e só dou uma catadinha nos cílios e esse é o resultado. Um olhar muito mais em pé, muito mais levantado e muito mais destacado. O que fizemos nessa maquiagem aqui é uma estratégia de luz e sombra. Vou te explicar agora o fundamento dela e é importante você saber para você dar os seus passos sozinha. Porque essa técnica aqui não vai ser aplicável para todo mundo, eu vou te explicar no final desse vídeo. A primeira técnica aqui usada, que vai fazer toda a diferença, é você usar um tom de sombra parecido com sombras naturais do seu rosto. No meu caso aqui eu usei o marrom. Se eu fizesse em um tom colorido, talvez o resultado não seria tão expressivo, justamente para criar esse efeito de afundamento do olho. E eu tenho um olho super rasinho, você consegue ver do lado de cá, por isso que eu fiz um olhinho só. Essa parte preservada e essa parte preservada opaca dá uma sensação de que a tela é muito maior do que eu consegui trabalhar. Então você consegue observar que além do meu olho ser raso, eu tenho a pálpebra sobreposta e bem flácida, desse jeitinho aqui. Quando eu coloco algum tom cintilante, eu ressalto a flacidez da minha pálpebra. Quando eu mantenho ela opaca, eu só causo uma sensação de amplitude, como se aquilo ali tivesse sido maior do que o espaço que eu estava brincando. E esse mesmo raciocínio serve para o delineado bem fininho, assim como você viu na narração, e para os cílios mais curtinhos, menorzinhos e mais espaçados. É a mesma coisa de você colocar uma formiguinha em cima de uma folha A4 branca. A folha vai parecer muito maior. Mas se você colocar um cachorro em cima de uma folha A4 branca, ela não vai ficar tão grande assim, certo? Todo esse contexto aqui foi somado ao fato de a minha pele não tá com quase nada, eu tô só com corretivo e blush, para que todo o destaque não ficasse em nenhum outro lugar a não ser os olhos, incluindo a boca, que também tá apagadinha, para que todo o destaque vá para os olhos. Tudo tem uma estratégia por trás, não tem nada com ponta solta aqui. Agora você me fala, por que essa estratégia não vai funcionar para todo mundo? Porque você não tem o tipo de olho muito parecido com o meu, talvez. Ou você tenha o olho super parecido com o meu e para você isso aqui vai funcionar. Tudo isso aqui que eu te ensinei tem que ser levado ainda em consideração. O temperamento do seu rosto, o formato do seu olho e, logicamente, né, as cores envolvidas no seu rosto. Isso eu ensino mais a fundo no nosso método Checkmate. O primeiro, o pioneiro do Brasil a te ensinar maquiagem estratégica de acordo com os objetivos que você quer alcançar. Então, fique aí com esse tutorial, eu acredito que se você fizer em casa você vai curtir muito o resultado e deixa aqui o seu comentário para eu ter certeza se você gostou ou não e o que você quer ver nas próximas aulas.